rapaziada, eu vim trazer aqui pra assistir junto com vocês. Espero que vocês escutem. A pedido da caixa, a gente vem trazer aqui o maior terror do rei do pop, Decifrando Thriller, Michael Jackson, lá do Decifrando Hits. Espero que vocês curtam. Deixa o like se curtir, se inscreve, ativa o sininho, compartilha pra geral. Fortalece muito. Em 1, 2, 3. Thriller, sem dúvidas a música mais importante da história dos videoclipes, mas poucos sabem os graves problemas que Michael Jackson enfrentou por causa dessa canção, chegando ao ponto de ele tentar destruir todas as filmagens do clipe. Hoje vou revelar pra você a história por trás de Thriller de Michael Jackson. Eu sou o Guilherme e você está no Decifra Hits. Você sabe quem é Michael Jackson? Essa pergunta parece bastante idiota hoje, mas foi exatamente isso que o diretor do videoclipe de Thriller perguntou pro seu maquiador ao iniciar uma importante conversa que mudaria para sempre a história da música. O maquiador apenas respondeu o que muitas pessoas em 1982 diriam: Michael, não é aquele menino do Jackson 5? Conheço sim. Naquele ano, a lenda que conhecemos hoje como Rei do Pop Pop ele já tinha ainda não... o primeiro álbum solo dele, né? Off the Wall, não lembro? Eu acho que é. Tinha conquistado esse título, e apesar do seu inegável talento e fama serem reconhecidos desde a sua infância no grupo Jackson 5, o primeiro álbum da sua fase adulta, Off the Wall, havia frustrado bastante as suas expectativas. Mesmo trazendo hits como Rock With You, essa é legalzinha, mas... e Don't Stop Till You Get Enough, Mas essa aí... e mesmo fazendo muito sucesso com o público e sendo aclamado pela crítica, o Off the Wall não venceu a categoria do Grammy que Michael mais desejava. Foi totalmente injusto não ter sido eleito o álbum do ano. Isso não pode acontecer nunca mais, disse Michael Jackson para o seu empresário. Além de genial e talentoso, Michael era bastante perfeccionista e ambicioso. Tudo que ele mentalizava, ele trabalhava até se tornar realidade. E foi a partir dessas palavras que ele começou a mentalizar a criação do álbum que mudaria sua carreira. Michael declarou: "Quero fazer um álbum onde todas as músicas sejam um hit. Meu sonho é que ele seja o álbum mais vendido de todos os tempos." E como sempre, seu desejo se tornou realidade. Com mais de 70 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo, Thriller continua sendo o álbum mais vendido do planeta ainda hoje, incríveis 41 anos após o seu lançamento. Mas levar o álbum até esse patamar não foi tão fácil quanto se possa imaginar. A música Thriller passou por sérios problemas após o seu lançamento, e até mesmo o próprio Michael Jackson eu nunca assisti esse videoclipe inteiro, sabia? Sério? Eu tinha medo da hora que ele se transformava, eu nunca consegui. Eu já tentei uma vez lá na casa do meu primo, eu e meu primo e meu irmão tava assistindo esse negócio, a gente tentou ver, porque a gente não conseguia. E tipo, a gente morria de medo, cara. É muito difícil assistir. Eu não sei hoje em dia. Eu acho que hoje não teria medo, não. Mas na época, começaram até hoje eu não vi, então posso da faixa tema. Quincy Jones, empresário de Michael, estava em busca do título perfeito. E para isso, ele chamou Rod Temperton, o compositor que havia escrito e dado título para as faixas do álbum anterior, como Rock With You e Off the Wall. Rod sabia da paixão de Michael por filmes, então decidiu escrever uma canção que desse uma história digna de cinema. O resultado foi a música Starlight, que não agradou muito a Quincy. Com um título que significa luz estelar, a música trazia uma sensação espacial e futurista. Jackson e Quincy gostaram da melodia, mas queriam um título mais misterioso que combinasse com a evolução de Michael Jackson. Eventualmente, Rod pensou no título Midnight Man, o Homem da Meia-Noite, e Quincy respondeu: "Tá no caminho certo, mas ainda não é o que precisamos." Até que numa certa madrugada, Rod Temperton acordou com uma palavra na sua cabeça: Thriller, que significa algo como suspense ou mistério. Temperton disse que conseguia enxergar essa palavra estampada pelos outdoors da cidade e todo o merchandising em volta dela. Em algumas horas, ele reescreveu toda a letra de Thriller, trazendo a narrativa de um jovem Michael Jackson que usa sua lábia para convencer uma bela menina a ser protegida por ele durante uma noite de terror. É quase meia-noite, e há algo maligno espreitando no escuro. Você tenta gritar, mas o terror leva sua voz embora. Essa é a hora de eu e você nos abraçarmos, e através da noite, eu te salvarei do terror dos filmes. Você vai ver. Segundo o engenheiro de áudio Bruce Sweden, para conseguir uma sonoridade única no vocal... do Michael é a época do Thriller
e a época do Bad. Nossa, ele no Bad ele é lindaço, velho. Michael gravou todas as vozes de apoio em diferentes distâncias do microfone e em diferentes cômodos, até mesmo no banheiro do estúdio. E o resultado foi esse. Tem vários Michael. Convenhamos que o resultado ficou magnífico. Como era uma letra de terror, Templeton sugeriu incluir na música o som de um lobo uivando. Numa era com menos tecnologia, a melhor forma de fazer isso era gravando algum outro som parecido. Foi aí que o engenheiro de áudio lembrou do seu dog alemão, Max. Ele instalou um gravador no celeiro onde dormia o cachorro para captar os uivos que o animal sempre dava para os coiotes da região. Mas parece que Max não estava muito afim de fazer um feat com Michael Jackson. Durante toda a madrugada, o cachorro não deu um uivo sequer. E na falta de um lobo ou dog alemão, Michael Jackson gravou os uivos com a sua própria voz. É a voz dele? Para incrementar a atmosfera sombria, Templeton pensou em incluir um poema assustador no final da música. Ele ainda não sabia como seria esse poema, mas sabia que precisava ser de alguma voz clássica dos filmes de terror americano. Foi aí que Peggy Lipton, esposa de Quincy Jones, entrou em contato com seu amigo Vincent Price, conhecido por atuar em mais de 100 filmes de terror desde os anos 30. Price aceitou o convite, mas o problema é que por ter muitos compromissos na agenda, ele só teria disponibilidade para gravar sua voz naquele exato momento. Peggy avisou Templeton que estava a caminho do estúdio e teve que improvisar escrevendo um poema ali mesmo, ainda dentro do táxi. Ele pediu para o motorista levá-lo até Vincent, entregou para ele uma cópia do texto e o ator gravou sua parte majestosamente em apenas 2 takes. Darkness falls across the land. A escuridão cai sobre a... Tudo no, quase tudo, não vou dizer tudo, mas quase tudo no improviso e a música saiu perfeita. Camisura! Terra, a hora da meia-noite está chegando. Criaturas rastejam em busca de sangue para aterrorizar sua vizinhança. E por mais que você lute para sobreviver, seu corpo começa a tremer, pois nenhum mortal pode resistir à maldade do thriller, recita Vincent. Embora ele tenha eternizado sua voz nesse clássico, Vincent não imaginava o sucesso que a música teria. E quando lhe foi oferecido escolher entre $20 mil ou uma porcentagem dos futuros lucros das vendas, ele escolheu ficar com os $20 mil. Decisão da qual ele obviamente se arrependeu poucos anos depois. Mas tem um detalhe que pouca gente sabe. A faixa thriller não foi planejada para ser um single e muito menos era para ter um videoclipe. Quem é que vai querer ouvir um single sobre monstros? Disse Walter Yetnikoff, presidente da gravadora CBS na época. Apesar de o álbum Thriller ter sido lançado no final de 82, até o início do ano seguinte, eles haviam planejado videoclipes apenas para 2 músicas do disco, Beat It e Billie Jean, que inclusive também tem uma história incrível. Ele fez o de Beat It, eu vi ele, a capa, ele fez o de Beat It. Só que alguns problemas começaram a ameaçar as vendas e o sucesso do álbum. Em junho de 83, após 4 meses na primeira posição da Billboard 200, Thriller foi desbancado do topo pelo álbum Flashdance, que trazia a trilha sonora do filme de mesmo nome, o mais badalado da época. O álbum de Michael ainda conseguiu retomar o topo em julho, mas caiu novamente no mesmo mês, após o lançamento do álbum Synchronicity, da banda The Police, que trazia o hit Every Breath You Take. Jackson estava muito frustrado e vendo seu sonho de ter o álbum mais vendido do mundo se afastando cada vez mais, ele entrou em desespero e ligou para o presidente da CBS no meio da madrugada. Walter, nosso álbum não é mais número 1. O que vamos fazer agora? Nossa, mas tem cabelinho de Michael Jackson. E nisso, Walter respondeu, agora nós vamos voltar a dormir e pensamos nisso amanhã. Como um bom perfeccionista e um bom ansioso, Michael não esperou e ligou para o vice-presidente da Epic Records, Frank DiLeo, até que DiLeo sugeriu uma solução. Michael, vamos fazer um videoclipe da faixa título do álbum. É simples, tudo o que você precisa fazer é dançar, cantar e fazer parecer assustador.
Devido aos seus traumas de infância, onde seu pai o assustava com máscaras macabras para ele não esquecer de fechar as janelas do seu quarto, Michael não era a favor de nada extremamente... Caramba, que pai doente do caralho esse do Michael, velho. Porra, velho. Nem no filme ele ainda é amenizado. Que isso, meu irmão? Assustador. Ele queria fazer um terror levemente cômico, algo no estilo Disney, que divertisse mais do que assustasse. Foi aí que ele lembrou de um filme eu com tenho medo até hoje exatamente essas características que ele tinha assistido e gostado bastante. Um Lobisomem Americano em Londres, de 1981. Michael havia se apaixonado pela qualidade dos efeitos visuais daquele filme e decidiu que também iria se transformar em monstro. Ele conseguiu o telefone do diretor daquele filme, John Landis, e ligou para ele às 2 horas da madrugada. Landis nunca havia ouvido falar na música Thriller, assim como Michael não conhecia quase nenhum filme de Landis. Mas esse contato foi tão aleatório e inesperado que o diretor resolveu dar uma chance pro pobre rapaz ansioso. Naquela época não era muito comum que diretores de cinema dirigissem videoclipes, que costumavam ser produções muito simples, mas Landis aceitou com uma condição: o resultado tinha que ser algo digno de passar num cinema. É lógico que Michael não poderia estar mais feliz. Ele sempre sonhou em fazer filmes. Landis então ligou para o seu maquiador Rick Baker, que havia ganhado um Oscar pelo seu trabalho em Um Lobisomem Americano em Londres, e o convidou para participar da produção do clipe de Thriller. O problema é que, além do curto tempo para produzir o clipe, eles estimaram um orçamento que ficava entre 500 a 900 mil dólares, quase 10 vezes a mais do que os videoclipes mais caros da época. Seguindo a lógica do "o não a gente já tem", Michael Jackson ligou novamente para o presidente da CBS para pedir que ele liberasse essa verba para produção, mas sabendo como o homem já estava estressado, Michael só falou sobre a ideia do clipe e em seguida passou o telefone para John Landis pedindo para ele contar sobre o orçamento. Segundo o diretor, ao ouvir o valor, o presidente gritou um palavrão tão alto que Landis teve que afastar o ouvido do telefone. Michael entendeu o recado. Realmente o não já tinha. E depois que Landis desligou, Michael apenas disse calmamente: "Tudo bem, eu pago." Mas lembre-se que estamos falando de uma época que Michael Jackson ainda não tinha tanto poder aquisitivo. Aquele valor ainda era muito alto para ele arcar sozinho. Além disso, era um investimento, ou seja, todos que iriam se beneficiar tinham sim que contribuir de alguma forma. Eventualmente, o presidente se acalmou e aceitou pagar 100 mil pelo clipe, mas ainda era pouco. Foi aí que o diretor de fotografia, George Folsey, e o advogado de Michael, John Branca, pensaram numa solução ousada e inovadora para arrecadar investimentos para o projeto. Eles decidiram gravar um documentário de making-of sobre a produção do clipe de Thriller, acreditando que as pessoas ficariam curiosas de saber a complexidade dos bastidores daquela mega produção. E acho que eles estavam certos. Aliás, é essa mesma curiosidade que está fazendo você assistir esse vídeo até aqui, não é? Se eu acertei, então já deixa o seu like para ajudar o Decifra Hits a trazer mais vídeos. É realmente um questionamento incrível do Capivara. Como é que o Michael se transforma no lobisomem e no clipe é um zumbi? Antes para você. A ideia da equipe era vender a fita VHS dos bastidores e vender o conteúdo para canais de TV por assinatura, o que foi algo bem ousado para a época, já que esse estilo de TV estava apenas começando e não era tão popular. Felizmente, 2 grandes empresas se interessaram no investimento: a rede de TV Showtime e a MTV. Cada uma contribuindo com 250 mil dólares, o que já daria para iniciar a produção do mega videoclipe de quase 14 minutos. Mas Michael Jackson ainda precisava de uma mulher para contracenar com ele, então ele pensou na atriz Jennifer Beals, que protagonizou o filme Flashdance. Infelizmente, Jennifer recusou participar do clipe. Landis então entrevistou vários modelos e atrizes até que encontrou a garota perfeita, Ola Ray. Ela era apaixonada por Michael e a química entre eles era tão natural que, segundo Ola, eles chegaram a ter alguns momentos íntimos no camarim. Só que tinha um detalhe: mais tarde eles descobriram que Ola já havia posado nua para a revista Playboy, o que preocupou Michael, que ficou com receio dos julgamentos influenciarem no desempenho do álbum. Porém, Landis o acalmou dizendo: "Ela foi uma coelhinha na Playboy. No Thriller ela será uma atriz." E ela realmente foi.
O clipe começa com Ola e Michael passeando de carro numa madrugada dos anos 50, mas como o veículo fica sem gasolina, eles resolvem continuar o caminho andando a pé. No meio do caminho, após pedir Ola em namoro, Michael resolve revelar um segredo macabro sobre si, dizendo que não é como os outros caras. A menina parece não entender direito, achando que ele só tá falando sobre ser mais romântico. Mas assim que a lua cheia surge nos céus, algo estranho começa a acontecer com Michael. Mano, tinha muito medo disso, cara. Olha isso, velho. Numa cena claramente inspirada no filme Beleza, de quando John ele vira Landis, esse gato, Michael se transforma numa criatura macabra, revelando o incrível talento do diretor e do Só que parece maquiador muito um Rick gato, não um Baker. cachorro. Segundo ele, Oba lá em a cachorro. criatura não é um lobisomem, mas sim uma espécie de tigre-homem ou homem-tigre. Aí, A ó. transformação de Falei? Michael passa por Porque quatro eu me lembrava isso aqui, me lembrava um gato, tá ligado? Eu não me lembrava um cachorro. Eu ficava... Isso não é um lobisomem, pô. etapas, e para cada uma delas foi necessário fazer um molde de maquiagem diferente, Não, com eu Michael me falei. tendo que usar uma dentadura de vampiro enquanto fazia o molde. Para que a pele da fera se mexesse como se ele estivesse Eu respirando, compraria Baker bicho mais colocou exótico, bexigas talvez infláveis no rosto uma de girafa. Michael. Elas ficavam por baixo de toda a maquiagem e eram ativadas através de bombas de ar manuais que ficavam escondidas por baixo da roupa do astro. E se você acha que foi sofrido o processo de maquiagem, pode acreditar que sim. Segundo Michael Jackson, a parte mais dolorosa eram as lentes de contato amarelas da fera, que ardiam como pimenta depois de uns 15 minutos. Mas o nosso astro perfeccionista gostava de um desafio e desempenhou seu papel no clipe com a maestria que só ele conseguiria. A menina indefesa então corre pela sua vida, enquanto é perseguida pela fera e finalmente capturada. Nesse momento, vemos que isso era apenas um filme que Michael e Ola estavam assistindo, filme dentro uma do clássica filme. cena que já gerou vários memes que com certeza você já viu por aí. Mas a menina fica com tanto medo do filme que abandona a sala no meio da sessão e Michael sai atrás dela. E é só nesse momento que a música se inicia, aos 4 minutos e 40 segundos do Caraca. clipe, com Michael dançando, cantando e usando um humor sombrio para tentar acalmar a garota assustada. Aos poucos ela parece ir entrando no clima e se acalmando, mas as coisas começam a ficar estranhas quando eles passam por um cemitério macabro. Nesse momento, mortos-vivos começam a sair de suas tumbas enquanto Vincent Price recita o poema de terror. Um dos zumbis é inclusive o próprio maquiador Rick Baker, que vemos nessa cena. O restante são profissionais que foram contratados para o clipe, mas devido ao curtíssimo tempo para produzir o clipe, foi necessário uma equipe de 20 maquiadores para fazer todas as maquiagens de zumbi. Para piorar, os maquiadores só teriam acesso aos profissionais em última hora. Então, para se antecipar, Baker usou um truque da maquiagem chamado máscara de bandido, um molde padrão que é colocado ao redor dos olhos para dar a sensação de profundidade típica de um zumbi. Baker usou essa estratégia pois essa é uma região do rosto que varia pouco de pessoa para pessoa, então ele conseguiu deixar vários moldes pré-prontos. Enquanto Jackson e Ola continuam caminhando pela madrugada, eles acabam sendo encurralados Cara, pelo o filme é exército de igualzinho, zumbis. velho. Nesse momento, a câmera gira E a em torno atriz de é Ola igual. até revelar que Michael É. também se Parece transformou em Jafar, zumbi. velho. A partir daí, se inicia Aí, uma das cenas mais Jafar fica memoráveis parecendo da Jafar mesmo, indústria parece mais o audiovisual, a icônica coreografia de Thriller. Acontece que os profissionais contratados como zumbis eram na verdade dançarinos profissionais de Los Angeles, liderados pelo gênio da coreografia Michael Peters, que já havia participado e dirigido a coreografia do clipe de Beat It. Michael Jackson, sabendo a excelência da equipe que estava com ele, aproveitou para extrair o máximo do potencial daqueles dançarinos, ensaiando incansavelmente cada um dos passos. O coreógrafo revelou que ficou surpreso em ver como Eu já vi Michael isso. Jackson se igualava ou até mesmo superava dançarinos profissionais que estudaram décadas para isso. Ele realmente tinha o dom inato da dança. Caraca, mas apesar velho, isso era do nível muito gênio, absurdo velho. dessa equipe, eles se empenharam em fazer uma coreografia com movimentos simples e que mesmo uma criança ou um idoso conseguiria fazer. Pô, A eu não vantagem consigo, não. é que isso facilitou a popularização da dança do Thriller de uma forma universal e até hoje pessoas de todas as idades e lugares Cara, repetem na a cadeia. coreografia. No Halloween, é na cadeia. No Halloween teve um evento, tipo, onde
Tipo assim, era uma fileira enorme de gente fazendo passo, tá ligado? E em eventos de Halloween, festas e shows, além de diversos filmes e séries já terem replicado esses famosos passos de dança. Outro elemento marcante do clipe é a famosa jaqueta vermelha de Michael Jackson. Ela foi desenhada pela esposa do diretor John Landis, a estilista Deborah Nadelman, a mesma que fez a roupa do Indiana Jones. Deborah escolheu a cor vermelha, pois esse é o tom que mais O moleque que acusou o Michael de abuso, ele tinha o chapéu de Smooth Criminal, a luva de Billie Jean, e ele vendeu. Poxa. Que cara desgraçado, destacava Michael Jackson no meio do cenário sombrio. Além disso, o notável corte em V da jaqueta foi elaborado para alargar os ombros do cantor, que na época tinha 1,75 m de altura e pesava apenas 50 quilos. Além disso, o corte reforçava a formação em V dos dançarinos zumbis. Mas se você acha que a essa altura tudo já tinha se resolvido, está bem enganado. Apenas 2 semanas antes do lançamento do clipe, Michael Jackson ligou para o seu advogado John Branca, desesperado e com a voz ofegante, mandando ele destruir todas as filmagens do thriller imediatamente. Acontece que naquela época, o mundo vivia uma espécie de pânico coletivo em relação a seitas secretas e ocultismo, tendo a própria MTV sido alvos de tentativas de banimento de alguns de seus clipes. E no meio de todo esse frenesi, Michael Jackson, que era testemunha de Jeová, acabou recebendo diversas ameaças da sua comunidade religiosa quando souberam que ele iria lançar um clipe com monstros e mortos-vivos. Eles disseram que Michael estava promovendo a demonologia e que iriam excomungá-lo, disse seu advogado John Branca. Vendo o desespero de Michael e com receio de ele fazer alguma besteira, o advogado e o diretor John Landis decidiram esconder e trancar os negativos do filme dentro do escritório do advogado. Mas a data do lançamento se aproximava e eles precisavam acalmar o Michael, que estava tão ansioso que não saía do seu quarto e já estava sem comer há dias. O advogado, numa tentativa desesperada de convencê-lo, disse o seguinte: Michael, você já assistiu o ator Bela Lugosi interpretando Drácula? Michael respondeu: sim, por quê? E o advogado disse: sabia que ele era um cristão devoto? E já percebeu que eles colocaram um aviso de isenção de responsabilidade no começo do filme? Então, ao invés de destruir essas filmagens, vamos colocar um aviso no começo do clipe dizendo que ele não reflete as suas convicções pessoais. John Branca inventou toda essa história sobre Bela Lugosi, mas o que importa é que isso animou novamente Michael e ele adorou a ideia. Aquele cara, e é por isso que no início do... Fábio Júnior. Eu acho que é Fábio Roberto Júnior. Carlos. Não, é Fábio Júnior mesmo, o pai do Fiuk. Uai. Cara, parece, não parece? O cara... Caraca, eu sabia que eu conhecia ele em algum lugar. O clipe de thriller... Ele, mano, foi muito ingênio aqui, tá ligado? De enganar o Michael, velho. Senão, tipo, todo o trabalho que eles tinham feito tinha ido por água abaixo, velho. Temos esse enorme aviso dizendo: devido às minhas fortes convicções pessoais, gostaria de enfatizar que esse filme, de maneira alguma, defende a crença no ocultismo. Michael Jackson. E no dia 2 de dezembro de 1983, finalmente estreou nas TVs de todo o planeta o clipe de Thriller, que definiu não só o rumo da música pop nos anos 80, mas também o rumo de toda a indústria audiovisual até os dias de hoje. E quanto ao desejo de Michael, se antes ele se frustrou por não ter ganhado o Grammy de melhor álbum, com Thriller ele ganhou não só esse prêmio, mas sim incríveis 8 Grammys numa única noite. Mais um recorde que ninguém conseguiu segurar 13 Grammys. Conseguiu quebrar até hoje. Quando te perguntarem por que Michael Jackson é um artista que conseguiu quebrar até hoje. Quando te perguntarem por que uma mulher pegou o Michael e... Cacete! O Jackson é um artista completo, pode encaminhar esse vídeo. E se quer conhecer a história de outras canções do muito rei, boa. Esse é o vídeo, cara. Decifra Hits mandou um link, cara. Ele já fez... Filho da puta do burro! Quero mais! Ele já fez o The Smooth Criminal do... Carabaras. Do Brasil, se você quiser ver. Tem Beat It, Billie Jean. Tem vários aí. Comenta aí qual vocês querem que a gente... O próximo que a gente mais traga aqui pra assistir junto com vocês. Deixa o like.
Se inscreve no canal, ativa o sininho e o que mais? Compartilha pra geral, pô. Não isso, sabia de muita coisa que aconteceu aqui no filme, velho. Tô muito... Eu gosto, tipo, de sempre descobrir mais e mais desse artista incrível que ele era, tá ligado? A gente perceber que, tipo, a maioria das coisas foi feito meio que na correria. Sim. Tipo, só dá certo agora. Então, vamos lá e faz agora, tá ligado? É agora ou nunca. Foi muito legal isso, perceber que o Michael agia desse jeito. E, mano, quase que não ia dar certo, tá? Mas deu certo. Mas deu certo, ainda bem. Então, beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau! Tchau.